Em meados de 2015, quando nós ainda não havíamos implantado o projeto, nós vivíamos uma situação de crescimento da judicialização em Joinville. Nos anos anteriores, desde 2011, o gasto, suportado pelo município de Joinville com o cumprimento de decisões judiciais cresceu mais de 5.000%. Nós saímos de aproximadamente R$200 mil para R$10 milhões por ano gastos exclusivamente com o cumprimento de decisões judiciais. Nós tínhamos uma prevalência de medicamentos, mas não apenas medicamentos, também procedimentos, internações e outros tipos de atendimentos, produtos, enfim, é uma demanda muito variada. Era uma situação que estava se tornando insustentável e alguma coisa precisava ser feita para tentar reduzir ou pelo menos fazer alguma gestão dessa problemática da judicialização. Foram feitas diversas tentativas de aproximação com os atores do sistema de justiça, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, para tentar compartilhar com esses órgãos e entidades um pouco mais da realidade do Sistema Único de Saúde, um pouco mais das dificuldades, do subfinanciamento, de todas as situações que aconteciam e tentar buscar soluções comuns, que ao mesmo tempo que resolvessem o problema dos usuários, fossem viáveis do ponto de vista administrativo, financeiro e que pudessem ser implementadas na prática. O que tem se procurado, pelo menos a Defensoria Pública, é promover a judicialização desses casos de uma maneira mais responsável. Ou seja, a pessoa precisa de um medicamento, mas vamos tentar enxergar se o que já tem no SUS não é suficiente para o caso dela. O NAT de Joinville, ele passou a ter um diferencial que é um fluxo anterior ao ajuizamento de uma ação judicial, que é um fluxo de resolução administrativa de litígio. A gente trabalha com profissionais generalistas que fazem essa análise e que dedicam sua carga horária ao núcleo, e os casos que são muito específicos, muito complexos, nós direcionamos para profissionais colaboradores que são voluntários e atuam na nossa rede de saúde. A pessoa vem com essa receita, com esse medicamento, a gente oficia a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Joinville, perguntando sobre aquele medicamento. Se não tem mesmo no SUS e se realmente não tem, o que eles têm de alternativa para o caso do paciente. Nesse momento, quando a gente recebe a resposta, a Defensoria faz uma carta para o médico que prescreveu o medicamento para o paciente e pede para o paciente levar para o médico essa carta. Nessa carta é perguntado para o médico de cada uma das alternativas indicadas para o SUS, se no caso do paciente pode ser substituído, ou seja, ele pode usar aquela alternativa, ou se não. E se não pode, por que não pode? Quando o paciente nos devolve essa carta, se o médico indicou que alguma das alternativas do SUS é passível de substituição no caso dele, a gente chama o paciente aqui na Defensoria e explica, o seu próprio médico te falou que esse remédio que você queria pode ser substituído por essa alternativa que tem no SUS. Então vai lá, conversa com ele, pega essa receita dessa alternativa do SUS e tenta usar. Agora, se ele informou na resposta que não dá para trocar por nenhuma das alternativas, justificou para cada uma porque não pode, aí sim a gente entende que é estritamente necessário realmente daí levar essa demanda, agora de forma responsável, porque está bem instruído e justificado, para o judiciário. Toda vez que um medicamento ele é aprovado através do NAT, a gente vai fazer uma compra para atendimento desse paciente e o medicamento ele vai chegar lá na central de abastecimento farmacêutico do município, onde eles vão ter condições de armazenamento desse medicamento. Então o paciente ele não vai retirar todo o seu tratamento de uma vez. Ele tem que comparecer mensalmente na farmácia escola para fazer a retirada da sua medicação e inclusive ele tem que fazer a renovação periódica, a apresentação de receita periódica na farmácia escola para que haja renovação do processo dele. Existe hoje uma compreensão generalizada de que o atendimento das demandas de saúde é uma responsabilidade solidária do município, do Estado e da União. Então, com base nessa noção, o paciente, em alguma situação de litígio, de negativa de acesso a algum produto ou algum procedimento de saúde, poderia escolher contra qual ente ele vai demandar. E se o paciente escolher demandar contra o município, não existe a possibilidade do município repassar essa demanda para o Estado.
Quem paga essa diferença, essa conta, sempre é o município que fica no final de toda essa cadeia de financiamento do SUS. E a gente tem que lembrar que dentro do atual Pacto Federativo no Brasil, o município é o que menos dispõe de recursos financeiros. O cenário que nós tínhamos há 3, 4 anos atrás é totalmente diferente do que a gente tem hoje em relação à judicialização. A judicialização era uma situação que realmente nos atormentava, consumia parcela significativa do nosso orçamento. Na verdade, nós administrávamos a saúde pela judicialização. E com todo esse processo que foi implantado, nós hoje a judicialização já não nos pressiona mais. A gente já consegue trabalhar como mais um componente do nosso sistema. Ela não é hoje um dificultador. Por quê? Porque a gente realmente começa a trabalhar com a resolução de casos sem a necessidade de ajuizar uma ação. Das ações judiciais propostas contra o município de Joinville, nós tivemos uma redução de 56% nesses 3 anos de implantação do projeto. E em se tratando de custos, nós tivemos uma redução de 72% no total de gastos suportados pelo município com o cumprimento de decisões judiciais. Nós verificamos que determinadas demandas eram repetitivas, ou seja, nós tínhamos problemas que eram da rede como um todo, de determinados serviços que não eram prestados adequadamente ou que poderiam ser melhorados. E nós passamos, por meio desse processo, a funcionar como um grande observatório aqui da situação de saúde no município, porque todos os problemas, todas as dificuldades de acesso passaram a ser objeto de requerimentos administrativos. Diante disso, e considerando que esse nosso fluxo ele é voltado para resolver demandas excepcionais, ele não foi criado para ser regra, né, para fazer parte da linha de cuidado propriamente, nós criamos, com a última revisão que a gente fez da regulamentação do NAT, um procedimento de resolução coletiva de litígios. Quando são recebidas demandas repetitivas referentes ao mesmo tipo de solicitação durante algum determinado período, nós articulamos a resolução desse problema enquanto rede de saúde. Então, nós chamamos os responsáveis para elaborar um plano de ação com medidas concretas e prazos a serem observados para resolver aquela demanda de forma coletiva. O NAT ele só tem a relevância e alcançou a confiança do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, porque ele trabalha com isenção. Ele tem lisura, ele tem regras, tem lei municipal, decreto municipal, tem portarias instituindo a rotina de trabalho. Então, isso forma realmente um processo de confiança mútua e o que é necessário pelos pareceres que são fornecidos pelos técnicos são comprados, são licitados e são entregues para os usuários. Por meio da conciliação, por meio do diálogo, resolvendo efetivamente o problema, você consegue uma solução que é benéfica tanto para o usuário, que tem uma resposta efetiva em um tempo muito menor do que ele levaria para ter numa ação judicial, que é benéfica para o sistema de justiça, porque são processos a menos que vão tramitar no Poder Judiciário, que já está abarrotado de processos, e também benéficas para o poder público, porque reduz os custos que seriam suportados com o cumprimento de decisões judiciais.